Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Tome sua Bíblia comigo, por gentileza. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora, até o dia eterno. Amém. Vamos ler mais uma vez? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para toda eternidade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nos colocamos em Tua presença, pelo nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Todas as coisas estão expostas diante do Senhor, como um livro aberto. Deus, o homem julga pela aparência, mas o Senhor vê o coração. E quem consegue esconder o coração do Senhor? As obras mais ocultas dos homens, as coisas mais escondidas dos homens, estão expostas diante do Senhor. O Senhor é onipotente, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas. Então não há limites para o Senhor. Ah, Deus, se não fosse a Tua graça, eu não estaria aqui. Justo eu, o menor dos irmãos, eu, o mais medroso dos irmãos. Mas há uma graça abundante do Senhor, há uma graça poderosa do Senhor sobre mim. Há uma graça do Senhor derramada sobre os mais fracos dos homens. E eu, como mais fraco dos homens, estou aqui pela Tua graça para ensinar os mais fortes. Eu não compreendo essa dinâmica do Senhor, do mais fraco ensinar o mais forte. Mas é o Senhor que age assim, é o Senhor que faz assim. Oh Deus, estamos terminando mais um ano. Eu te peço perdão se nesse ano de 2023 as minhas murmurações foram maiores do que os meus louvores. Tantas vezes prometi ao Senhor que louvaria sempre o Senhor, em qualquer circunstância. Nos dias de alegria, de paz, mas também nos dias maus. E fiz tão pouco, e dei tão pouco ao Senhor. Pedi muitas coisas ao Senhor, e muito pouco eu dei ao Senhor. Por isso perdoa, Deus. Perdoa-me se neste ano eu fui causa de tropeço para alguém. Perdoa, Deus. E me abençoa o ano novo, que já está consagrado ao Senhor. Ajuda, meu Deus, e serei ajudado. Guarda, meu Deus, e serei guardado e protegido. A Ti eu dou toda a honra, toda a glória, todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todo final do ano é sempre a mesma coisa. Toda virada do ano, feliz ano novo, feliz ano novo. Quantos votos de feliz ano novo nós demos às pessoas e recebemos das pessoas? Pastor, mas o que é que está errado nisso? Não, não há nenhum erro nisso. Devemos desejar sim, é bom você olhar no olho da pessoa e dizer, feliz ano novo.
Quando a pessoa diz isso, ela não está sendo falsa. Ela está falando de coração, ela está sendo sincera. Ela está desejando mesmo, de verdade, que você tenha um feliz ano novo. Mas o que eu quero dizer, não devemos confiar nessa palavra. Por quê? Porque vai entrar janeiro e logo nos primeiros dias você vai perceber que você entrou na mesma rotina, os mesmos problemas, as mesmas contas a pagar. E muita gente vê essa frase, esse voto de um feliz ano novo, como que um pensamento positivo. Como se, eu vou torcer para que o ano novo seja um ano muito feliz. E de repente entra janeiro, as mesmas rotinas, os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E você pode então se frustrar. E dizer, cadê o ano novo tão feliz que eu esperava? Então, torcer é uma coisa, é diferente de fé. Fé é você crer naquilo que ainda não recebeu. Fé é você confiar naquilo que você não está vendo ainda. Então pode torcer sim, pode desejar sim um feliz ano novo, mas não confie nisso. Declare a palavra. E não apenas declare a palavra, faça alguma coisa, porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Então declare, profetize as bênçãos sim, porque não adianta torcer, não adianta desejar e não fazer nada. Então declare a palavra e faça também alguma coisa para que o ano novo seja verdadeiramente um ano feliz. Bom, dito isto, vamos atentar para essa palavra que Deus está colocando em nosso coração nesta manhã. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para toda eternidade. Amém. Deus deseja que nós cresçamos? Sim. Qual é o pai que não deseja que seu filhinho cresça? Deus quer que eu cresça e Deus quer que você cresça. Isso é fato. Agora, até para o crescimento, Deus tem uma forma correta, uma forma ideal. Primeiro, Ele quer que a gente cresça em duas coisas: na graça e no conhecimento. Diga graça e conhecimento. E ninguém nasce com uma estatura perfeita, tanto no plano físico, quanto também no plano espiritual. E Deus deseja que a gente cresça, Ele quer ver a gente crescendo. E todo crescimento que não segue o plano normal estabelecido por Deus, ele causa deformidades, causa problema. Até para o crescimento, Deus tem a fórmula certa, a fórmula exata, e é nisso que eu quero pensar com você nessa manhã. Porque a minha oração e o meu desejo é que eu e você tenha um crescimento da forma de Deus para o ano de 2024. Amém? Se o crescimento não for de acordo com aquilo que Deus determinou, vai ser problema. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas, quando deixei de ser menino, quando eu cresci, eu deixei de lado as coisas de menino e assumi as coisas de homem.
quando cheguei a ser homem, eu desisti daquelas coisas próprias de menino. Então não tente criar um menino como se fosse um homem. E não tente criar uma menina como se fosse uma mulher. Vai dar problema emocional. Muita gente gosta de adultizar as crianças. E com certeza vai causar problema. Então na vida cristã é a mesma coisa. E na vida cristã, ou o cristão cresce, ou ele vai se tornar um cristão medíocre. Não tem outra alternativa. Deus quer o crescimento, Deus deseja o crescimento, Deus espera o nosso crescimento. Ou nós crescemos, ou nos tornaremos cristãos medíocres. Por quê? Porque todo o evangelho está em um movimento crescente e constante. Os princípios da palavra de Deus são de movimento crescente e constante. Por exemplo, a fé. A Bíblia diz em Romanos 1,17: a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Significa isso. Hoje você tem uma fé, amanhã você tem uma fé maior, semana que vem você tem uma fé melhor, mês que vem você tem uma fé maior, ano que vem você tem uma fé mais aprimorada. Amém. Conhecimento. Oséias capítulo 6, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é ficar parado, não fica estático. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Significa, eu conheço um pouco hoje, eu conheço amanhã um pouco mais de Deus, semana que vem eu conheço mais, mês que vem eu conheço mais, ano que vem eu conheço mais de Deus. Diga: Senhor, me ajude. Outro exemplo, santificação. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir, fala do quê? De movimento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um outro exemplo, experiência com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, no Espírito Santo. Também na experiência espiritual com Deus, significa você ter uma experiência hoje, você tem um pouco de santificação hoje, amanhã você tem uma experiência maior, um pouco mais de santificação, semana que vem uma experiência maior, um pouco mais de santificação, mês que vem um pouco mais de experiência, ano que vem uma experiência maior, uma experiência melhor com Deus. Esse é o desejo de Deus e deve ser o nosso desejo também de crescimento. Amém, queridos? Estilo de vida. Deus deseja também o crescimento no nosso estilo de vida. A Bíblia diz em Lucas capítulo 52, verso 2, que o Senhor Jesus crescia em estatura, em graça e conhecimento, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Jesus crescia. Então, se Jesus crescia, por que eu vou ficar parado? Ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Alvo da nossa vida. Filipenses capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou parado, eu prossigo para o alvo.
em movimento. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como pode alguém querer ficar estático? Como pode alguém querer ficar parado? Vou ficar só com aquilo que eu aprendi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Só com aquilo que eu aprendi há 30 anos atrás? Agora deixa eu dizer algo para você que é muito importante. O crescimento, o propósito de Deus do nosso crescimento, Ele trabalha na área do preventivo, na prevenção, para que você não caia em algo mal que vai te causar danos. É um crescimento preventivo, assim como a gente vai ao médico preventivamente, também no mundo espiritual. Aí ele está dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Antes do quê? Então eu preciso ir para o verso 18 para entender o que ele quer dizer. Antes do quê? Eu preciso ir para o verso 16. E o verso 16 diz assim: que há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam demais as Escrituras para a própria destruição deles. Está dizendo que os ignorantes, os instáveis, distorcem a palavra, deturpam a palavra de Deus para a própria destruição deles mesmos. Então, antes de qualquer coisa, antes que você seja enganado por qualquer tipo de heresia, por qualquer tipo de deturpação da palavra de Deus, antes que você, às vezes você mesmo deturpar a palavra de Deus, crescei na graça e no conhecimento. Também no 17, ele diz assim: vós, pois, amados, prevenidos que estais, prevenidos, trabalho na prevenção. Vós, pois, irmãos, prevenidos que estais, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Arrastados pelos erros desses insubordinados. Por isso Pedro está dizendo: antes de qualquer coisa, antes dessas coisas, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia está alertando, queridos, a cada um de nós. Está nos alertando sobre aquilo que nós vemos acontecer quase que diariamente. É um fato. Quantos cristãos você conheceu que eram fervorosos em Deus, assíduos na igreja, nos cultos, que oravam com fervor, mas de tanto pular de galho em galho, de tanto ouvir doutrinas diferentes daqui e dali, de tanto ficar bebendo em várias fontes, acabaram se perdendo. Se perderam pelo caminho fora. Se tornaram cristãos medíocres, que não se firmam mais em lugar algum, porque não criaram raízes, e se tornaram inconstantes, instáveis, vivendo por aí. Lembram da mensagem de domingo passado? Nós falamos de apostasia, nós falamos de heresia e de sofisma. Apostasia é o abandono da fé, é o esfriamento na fé. Heresia é a distorção da verdade. E sofisma é uma verdade declarada,
com a finalidade de enganar, com a finalidade de confundir. E nós até citamos o exemplo de Jesus quando foi tentado no deserto por Satanás. Satanás declarou a verdade para ele, dizendo para ele: salta-te daqui para baixo. Não está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, para que não tropeces em alguma pedra? O que é que Satanás estava dizendo? Não é a Bíblia, não? Estava citando a Bíblia, o Salmo 91, versos 11 e 12. Mas era um sofisma, uma verdade declarada, mas não persuasiva, que não convence. Uma verdade aparente declarada, mas com a finalidade de confundir, com a finalidade de enganar. Então, o crescimento para com Deus é um preventivo para você não se envolver em nenhuma heresia, em nenhum sofisma, em nenhuma mentira do inimigo. Na verdade, queridos, quem não cresce na graça e no conhecimento, de forma simultânea, uniforme, vai se tornar um crente menino. Se não crescer na graça e no conhecimento, eu repito, é isso que eu almejo para mim e para cada um de vocês. É esse crescimento em 2024 e por toda a nossa vida, na graça e no conhecimento. Senão se torna um cristão menino. É bíblico, Paulo quem disse. Você pode deixar um menino sozinho? De jeito nenhum. Se deixar um menino sozinho, ele vai ser atropelado. O menino você tem que estar sempre segurando pela mão. Assim também o crente menino. Você tem sempre que estar segurando pela mão. Existem vários tipos de crescimentos distorcidos, não de acordo com o plano de Deus, não de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E eu quero pensar em alguns com você. Tem cristão que cresce muito na graça, só na graça, e não cresce no conhecimento. Esse se torna um cristão menino. Cresceu só na graça e não no conhecimento. Ele cresce na experiência com Deus, mas não cresce no conhecimento. É zero no conhecimento. É aquela pessoa que tem muitos anos de igreja, 20, 30 anos de igreja, tem muita experiência com Deus, muitos anos de experiência com Deus, mas tem atitudes de um menino, espiritualmente falando. Então, por ser um menino, ele é inconstante, é um menino espiritual. Paulo fala dele em Efésios, no capítulo 4, no verso 14, diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Para que não sejamos meninos, levados ao redor por todo vento de doutrina, meninos agitados, que ouve uma doutrina aqui, recebe outra doutrina ali, bebe de uma fonte aqui, bebe de outra fonte ali. Menino agitado. Um dia é fogo puro, ora que é uma beleza, cheio da unção. No outro dia é um gelo. Você fala, mas gente, é a mesma pessoa que estava orando ontem. Orando com tanto fervor. Um dia está na igreja, outro dia está fora da igreja. Porque cresceu só em experiência com Deus, não cresceu no conhecimento, se tornou um cristão
um menino. Por outro lado, tem aqueles que crescem muito no conhecimento, mas não crescem na graça. É um crescimento deformado. Sabe que tipo de cristão é esse? Que cresce só no conhecimento de Deus e não cresce na graça, não cresce na experiência com Deus. É o cristão carnal. Ele conhece tudo da Bíblia, conhece tudo de Deus, mas não pratica nada. Sabe tudo de santificação, mas não vive a santificação nunca. Sabe tudo sobre a contribuição na casa de Deus, o valor da contribuição, o poder da contribuição, mas ele não tem fé para dar. Você já viu cristãos que vivem metendo pau no dízimo e nas ofertas? Há muitos cristãos, especialmente na internet, que metem o pau no dízimo, porque ele não tem fé para dar. E a fé do outro que dá e é abençoado, incomoda ele, incomoda aquele que não tem fé. Por isso Paulo diz claramente em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então aquele que não tem fé para dar, ele critica o que dá, critica o dízimo, chama os pastores de ladrão, e a fé do outro incomoda ele. Esse é melhor não dar, porque se ele for dar alguma coisa, ele vai dar com tristeza. E Deus não vai amar aquela oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Há um outro tipo de cristão, é aquele que não cresce nem na graça e nem no conhecimento. Ele se torna um cristão fraco na fé. E a Bíblia diz que ele se torna um cristão com uma fé doente, uma fé débil. Paulo diz deles lá em Romanos capítulo 14, verso 1: acolhei ao que é débil na fé. Ele é fraco na fé, mas ele não pode ser rejeitado, ele não pode ser desprezado. Nós temos que acolher. É isso que a Bíblia está dizendo. Acolhei aquele que é débil na fé, não porém para discutires com ele. Não adianta discutir com ele. A fé dele é doente, a fé dele é fraca. Você vai discutir opiniões com ele, você vai gastar tempo, você vai gastar energia e não vai chegar a acordo nenhum. Tanto que Paulo diz ainda em 1 Coríntios 8, 7, que a consciência deles é fraca e ela pode ser induzida. Também ele diz em 1 Coríntios 8, 9, que eles ficam escandalizados por qualquer coisa. Qualquer coisa eles escandalizam. E Paulo diz ainda sobre eles em 1 Coríntios 8, 10, que a consciência deles pode ser dominada, porque é fraco, e ele fica, por qualquer coisinha, ele fica ferido, fica machucado. Qual é a questão? Qual é a questão real da vida espiritual? A questão, queridos, é que o crescimento ideal é esse da palavra de Deus. Crescei é uma ordem de Deus para nós. Deus está dizendo: olha, se for possível, se por acaso você pode tentar. Não, Deus está dizendo: crescei na graça e no conhecimento
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o crescimento ideal. Porque com a graça você experimenta o mundo de Deus. E com o conhecimento você entende um pouquinho mais do mundo de Deus, das coisas de Deus. Graça e conhecimento. Graça e experiência com Deus. Conhecimento é entendimento das coisas de Deus. Então eu quero apresentar para você, dentro do nosso tempo ainda, 4 elementos que são fundamentais, que vão te ajudar a crescer de forma ideal, uniforme, da maneira como Deus deseja, como Deus espera. Nenhuma novidade, eu sei que você já ouviu muito sobre isso, eu vou estar recapitulando para você, que em primeiro lugar, é necessário desejar de coração esse crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga comigo, é preciso querer de todo o coração. É preciso um desejo meu. Deus não vai fazer ninguém crescer na graça nem no conhecimento se a pessoa não desejar isso de coração. Aliás, Deus não faz nada que nós não desejarmos em nosso coração. Crescer na graça e no conhecimento, eu preciso desejar. Por isso Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 1: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se você já nasceu de novo, se você já conhece o Senhor Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E no verso 2 ele vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Note as duas palavras que ele usa: buscai e pensai. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas que são lá do alto. Agora, buscar é uma decisão da vontade de cada um de nós. Você vai buscar alguma coisa se você quiser. Você vai buscar alguma coisa se você decide buscar. Pensai nas coisas do alto. Por que pensai? Porque aquilo que é prioridade na tua mente vai determinar a prioridade das tuas ações. Aquilo que for prioridade no teu pensamento é que vai determinar o que vai ser prioridade nas tuas atitudes da tua vida. Então buscai as coisas lá do alto e pensai nas coisas que são do alto. Amém? Porque é impossível alguém agir sem primeiro pensar. Aquilo que você faz, quando você faz alguma coisa, porque primeiro você pensou. Amém? Primeiro estava na tua mente. Se você deseja algo, é porque aquilo está na tua mente. Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Amém? Então, em primeiro lugar, para que você tenha no ano novo um crescimento ideal, genuíno, uniforme, é desejar isso de todo o coração. Diga: Pai, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero não apenas para o ano novo, mas para toda a minha vida. Ajuda-me, ó Deus, em nome de Jesus. Em segundo lugar, não basta você querer de coração, não basta você desejar, mas é preciso meditar na palavra de Deus. Diga: meditar na palavra de Deus. Não disse ler, eu disse meditar. Ler é uma coisa, meditar é outra. Você não encontra na Bíblia Deus mandando ler a palavra dele.
Você encontra inúmeras vezes Deus mandando meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque ler, eu vou ler, por exemplo, a palavra. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Qual proveito isso trouxe para mim? Eu apenas li. De repente eu estou com pressa, eu estou atrasado, ou já é tarde da noite, eu estou cansado, e fiz um voto de ler um capítulo por dia, aí vou ler por ler. Qual o proveito? Entenda, por favor, não estou dizendo que não é para ler a Bíblia. Eu estou dizendo que Deus manda meditar na palavra. O que é meditar? Meditar é você pensar, é você parar, digerir aquilo, pensar naquilo que você está lendo, meditar naquilo. Por exemplo, o Salmo 1, no verso 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Medita. Quando Moisés morreu e Josué foi assumir o lugar dele, Deus está dando instruções a Josué. Então Deus diz assim, lá em Josué, capítulo 1, verso 8: Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Medita nele. O Salmo 119, no verso 97, diz assim: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Senhor, a tua lei é a minha meditação todo dia. É meditar. Amém. Não adianta eu ler a Bíblia 50 vezes e sair contando para todo mundo que eu li a Bíblia 50 vezes. Isso é farisaísmo, é caráter fariseu. Postar uma foto orando é farisaísmo. É como se estivesse dizendo assim: ó, tá vendo só quem eu sou? Olha eu aqui, firme na oração. Atitude de fariseu. Bom, em primeiro lugar, eu preciso querer o crescimento genuíno na graça e no conhecimento. Em segundo lugar, não basta querer, não basta desejar, eu preciso meditar na palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu preciso ter uma busca de um relacionamento íntimo, constante e pessoal com Deus. Repita comigo: busca de um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus. Assim eu terei um crescimento na graça e no conhecimento. Eu repito, queridos, isso através da oração. Como é que você, já disse isso aqui, como é que você pode ter intimidade com uma pessoa se você não conversa com ela? Você pode dizer que alguém é teu amigo se você fala com ele só uma vez por ano? Como eu posso apresentar alguém para você e dizer: olha, esse aqui é meu amigão, eu converso com ele uma vez por ano? Não faz sentido. O que é que torna uma pessoa amiga? A conversa, o diálogo, o relacionamento. Quanto mais você fala com alguém, mais você conhece aquela pessoa. Quanto mais você ouve alguém, mais você conhece aquela pessoa. E com Deus, você acha que com Deus é diferente? Claro que não. O relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Eu gosto do exemplo de Daniel, porque Daniel, embora sendo governador de 40 províncias, ele conseguia tempo para orar 3 vezes ao dia, se punha de joelhos,
com a janela aberta, virado para o lado de Jerusalém, ele conseguia tempo para orar 3 vezes ao dia. Eu estou dizendo isso porque a principal desculpa dos cristãos hoje é falta de tempo para orar. E como é que Daniel, sendo um governador de 40 províncias, num tempo em que não havia carro, não havia internet, não havia avião, não tinha nada, ele conseguia tempo para orar 3 vezes ao dia a Deus? E como resposta disso, a Bíblia diz no livro de Daniel, que o anjo veio rapidinho e disse: Daniel, tu és um homem muito amado de Deus. Daniel, você é muito desejado de Deus. Por quê? Porque Daniel tinha intimidade com o Senhor nosso Deus. É o mesmo que Deus deseja de mim e Deus deseja de você. Amém? Em primeiro lugar, eu preciso desejar. Em segundo lugar, eu preciso meditar na palavra de Deus. Não basta ler, eu preciso meditar. Em terceiro lugar, eu preciso buscar esse relacionamento íntimo, profundo com Deus. E em último lugar, eu preciso fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estar no templo, congregar, porque isso é ordem de Deus para nós. E eu gosto do Salmo 27, o Salmo de Davi, no verso 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Estar na casa do Senhor é o melhor lugar do mundo. Amém, queridos? Estar na casa do Senhor, como é bom, como é agradável, como nos fortalece. Isso fala de adoração. Quando Davi fala assim: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está falando da gente estar todos os dias na igreja, não é isso? Mas habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida é aonde eu estiver, estar na presença de Deus. Isso fala de louvor, isso fala de adoração, isso fala de graça, a graça de Deus. E meditar no seu templo, isso fala de conhecimento de Deus, das coisas espirituais. Então, queridos, a questão não é a unção do pregador. Essa não é a questão. A questão não é o pregador fazer a igreja chorar, fazer a igreja ficar arrepiada, fazer a igreja pular, saltitar. Isso não é a questão. A questão é: qual é a mensagem que o pregador está passando para a igreja? Amém? O que é que está por trás da mensagem? O que ele está ensinando? E pregação não é barulho. Pregação é ensinamento. Culto não é barulho. Culto é ensinamento. Amém? Culto é contemplar a beleza de Deus. Culto é você meditar no templo, meditar nas coisas de Deus. Glória a Deus. Isso sim é crescer na graça e no conhecimento. A questão maior, a minha preocupação maior, é quando acaba o culto, é quando nós saímos para fora, quando você sai lá para o mundo, onde os demônios estão, onde as pessoas usadas pelo diabo vão te confrontar, vão tentar destruir a tua fé, vão tentar desanimar você. Aqui dentro é beleza, aqui é uma maravilha, aqui é comunhão, aqui é a paz do Senhor, aqui é abraço, beijinho, Deus te abençoe, feliz ano novo. Tem até uma travessa de curau de milho ali atrás para nós compartilharmos daqui a pouco. Aqui dentro é maravilha. A questão é lá fora, lá no mundo. Amém. Quantos votos
nós já recebemos e vamos receber de feliz ano novo. Você pensa que 2024 vai ser um mar de rosas? Você pensa que vai ser só maravilhas? Foi Jesus quem disse. Não só o ano novo, a vida lá fora. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas não é para desanimar. Não desanime. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Lá, a questão é lá fora, onde estão os embates da vida. Glória a Deus. Pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar destruir a nossa fé. Agora, qual conhecimento você tem para enfrentar o mundo lá fora? Essa é a minha oração. Essa é a minha preocupação. Qual conhecimento você tem para enfrentar as pessoas usadas pelo diabo? O templo é o lugar da bênção. Claro. Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar da proteção. Aqui é o lugar da restauração. É o lugar do milagre. É o lugar da reconciliação. Mas nós precisamos, eu e você precisam crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Que teu ano novo seja muito feliz, com muita saúde, com muita paz, mas sobretudo, não esquecendo que em primeiro lugar, você precisa desejar de coração. Em segundo lugar, meditar na palavra de Deus, as sagradas escrituras. Em terceiro lugar, buscar mais e mais esse relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus. E em quarto lugar, não deixar de congregar, de estar no templo, na casa de Deus. Shalom. E usando aquele velho inglês de Cianorte, Happy New Year.